E a partir da síntese do palmitato, nós podemos ter outras vias de síntese, né, para outros ácidos graxos. O palmitato podendo ser produzido por mamíferos, vertebrados de modo geral, leveduras e plantas, pode então sofrer, até certo ponto, elongação, dessaturação em mamíferos, leveduras, por exemplo, até o oleato, né? Ou sofrer dessaturação e elongação para promover a formação de outros ácidos graxos de cadeia mais longa, né? Ou de outros compostos que podem ser insaturados. Mas passos posteriores a partir de oleato só ocorrem, por exemplo, em plantas, que irão promover outros processos de dessaturação, ou seja, a formação de novas ligações duplas. Novas ligações duplas, perdão. E aí, então, nós temos, por exemplo, o linoleato, que apresenta duas insaturações, duas ligações duplas em sua cadeia carbônica, sendo gerado a princípio, e posteriormente nós podemos ter o alfa-linolenato, que apresenta três ligações duplas, né? E aí nós temos a formação de diversos outros ácidos graxos poliinsaturados. E aí, caso animais, por exemplo, tenham na sua dieta o linoleato, ele pode então ser dessaturado, sofrer elongação da cadeia carbônica para a formação de importantes compostos que vão ter ação anti-inflamatória, por exemplo, ou mesmo pró-inflamatória, como é o caso dos eicosatrienos, né, e araquidonatos, que irão então sofrer processos posteriores de dessaturação. Porém, é necessário que nós tenhamos em nossa dieta o linoleato, que é apenas produzido a partir da dessaturação que acontece apenas em plantas. Bom, com relação à biossíntese dos principais lipídios, não apenas os ácidos graxos, né, mas também os lipídios que são formados a partir de ácidos graxos, nós temos então a biossíntese específica dos triacilgliceróis, dos glicerofosfolipídios e dos esfingolipídios, tendo então cada uma delas características distintas dependendo da estrutura final e também dependendo do organismo que está executando o processo de biossíntese. No caso dos triacilgliceróis, a biossíntese desses compostos ocorre, por exemplo, a partir de ácidos graxos, que são produzidos nas células do tecido, que são ressintetizados em triacilgliceróis para o seu armazenamento. Sendo então que esses triacilgliceróis dependem da formação desses ácidos graxos e da sua condensação, da sua agregação em uma molécula de triacilglicerol, a partir da atuação também de uma molécula de glicerol, que é utilizado na síntese e é proveniente da glicose, principalmente, né? Que também entra na célula adiposa a partir da presença e regulação da insulina. E os triacilgliceróis e glicerofosfolipídios são utilizados a partir, basicamente, dos mesmos precursores. Bom, então, um dos principais precursores para ambos os triacilgliceróis e o glicerofosfolipídios é o ácido fosfatídico. E aí, então, nós temos a biossíntese desse composto. Nós temos que, primeiramente, nós precisamos produzir este intermediário, que é o glicerol 3-fosfato, oriundo, por exemplo, do próprio glicerol, a partir de fígado e rins, né, que é então fosforilado nos fígados e nos rins, a partir da atuação do glicerol quinase, usando uma molécula de ATP. Aí então ocorre a fosforilação de uma das extremidades, né, do glicerol, formando o glicerol 3-fosfato. Mas o glicerol 3-fosfato também é um produto da reação de redução da dihidroxiacetona-fosfato oriunda da fase de preparação ou preparatória da via glicolítica, ou seja, a glicose ela pode ser um precursor do glicerol 3-fosfato, que é utilizado para a biossíntese do ácido fosfatídico. Então, a dihidroxiacetona, professor, então, essa é uma das importâncias que nós vimos da dihidroxacetona, né? Por que se formava dihidroxacetona na via glicolítica?
Justamente porque a dihidroxicetona na glicolítica ela pode ser então direcionada para a biossíntese do ácido fosfatídico. Perante o acúmulo de glicose no tecido, a via glicolítica na célula do tecido, perdão, a glicolítica ela pode ser ativada para então ocorrer a formação de hidroxicetona fosfato. E então esse composto ele é reduzido até glicerol 3-fosfato, para então contribuir para a formação do intermediário que irá então gerar ao final o triacilglicerol, que é o ácido fosfatídico, né? Então, nós temos o glicerol 3-fosfato, ele sendo gerado, ele pode então se ligar a um ácido graxo a partir da mediação da acil-CoA sintetase, que liga, né, uma coenzima A um ácido graxo, formando o acil-CoA graxo, né? E esse acil-CoA graxo, então, ele é transferido para o glicerol 3-fosfato a partir da atuação da aciltransferase, né? E isso acontece em duas etapas, são dois ácidos graxos distintos, né? Notem aqui, no caso, o R1 e o R2, que podem, então, denotar duas cadeias carbônicas distintas para cada ácido graxo. E aí, então, ao final, nós temos, então, uma molécula de ácido fosfatídico, né? Um fosfato em uma extremidade e, então, dois ácidos graxos ligados às outras duas hidroxilas. E aí, então, o ácido fosfatídico ele é o precursor tanto na biossíntese de trigliceróis como na biossíntese de glicerofosfolipídios, em que o ácido fosfatídico, então, a partir da ação da fosfatase do ácido fosfatídico, pode, então, formar 1,2-diacilglicerol, que, por sua vez, pode receber, então, pela aciltransferase, a mesma enzima que ocorre aqui na etapa de formação do ácido fosfatídico, pode, então, gerar, por fim, o triacilglicerol. E no caso do glicerofosfolipídio, há a ligação de um grupo hidrofílico, né, um grupo cabeça hidrofílico altamente variável, como é o caso da serina, da colina, da etenolamina, entre outros, tá? Formando então um grupo cabeça ligado ao fosfato, sendo que o fosfato necessita de sair da estrutura do ácido fosfatídico, formando então assim o glicerofosfolipídio. E aí, então, nós temos a biossíntese de fosfolipídios de membranas, que, dentre eles, nós temos aqui como um dos grupos majoritários os glicerofosfolipídios. A biossíntese de fosfolipídios de membranas, ela envolve a montagem, né, de fosfolipídios de membranas, que requer, por sua vez, a síntese de uma molécula esqueleto, seja glicerol ou esfingosina, no caso aqui dos esfingolipídios, né? A ligação do ácido graxo ao esqueleto, né? Essa molécula esqueleto, perdão. Então, ocorre a ligação desse ácido graxo a essa molécula esqueleto, seja glicerol ou esfingosina. A adição de um grupo cabeça hidrofílico unido ao esqueleto, né? Essa molécula esqueleto, por uma ligação fosfodiéster. E, por fim, a alteração, em alguns casos, desse grupo cabeça hidrofílico colocado aqui, adicionado, né, a esse esqueleto, né? Essa molécula esqueleto por ligação fosfodiéster. E aí, então, gente, nós temos uma diversidade de reações que podem ser tanto específicas com relação ao organismo, como é o caso que nós temos reações específicas de E. coli, né, em bactérias, sendo que, então, nós temos a origem dos grupos cabeça polares dos fosfolipídios em E. coli, tá? Em que nós temos, então, o ácido fosfatídico recebendo uma molécula de CTP, e esse CTP, então, ele se dissocia do pirofosfato inorgânico, deixando, então, um nucleosídeo, tá? Monofosfatado de citosina, tá? E aí, então, esse nucleosídeo, ele pode, então, ele pode ser substituído por diversos grupos, por exemplo, como glicerol 3-fosfato, como serina, para formar, por exemplo, fosfatidilglicerol 3-fosfato ou fosfatidilserina. Ou ele pode, então, ser descarboxilado e formar fosfatidiletonolamina, tá? Então, a formação desse intermediário CDP de acilglicerol, né, com a adição desse nucleosídeo, é importante para a formação de diversos tipos de glicerofosfolipídios, tá? Diferentes.
que são denotados aqui nesta etapa aqui, né? Essa etapa de ligação grupo-cabeça é essa etapa que nós temos aqui ocorrendo em E. coli, tá? E aí, então, o fosfatidilglicerol 3-fosfato, ele pode ser, então, modificado, né, em diversas formas para formar cardiolipina, um outro lipídio encontrado em E. coli, mas não também somente em E. coli, mas também em eucariotos, que envolve, então, a atuação de fosfatases e de cardiolipina sintases bacterianas. Bom, a síntese de cardiolipinas e fosfatidinosidol também pode ocorrer em eucariotos, tá? Aqui o fosfatidinosidol é um dos glicerofosfolipídios específicos em eucariotos, tá? Mas a cardiolipina também ocorre em eucariotos e procariotos. Então, esse mediado que nós vimos anteriormente, o CDP-diacilglicerol, ele pode sofrer, então, a ação da cardiolipina sintase eucariótica, né? Pela adição de fosfatidilglicerol, o mesmo fosfatidilglicerol que nós vimos aqui, né, anteriormente aqui. E aí, então, nós temos que a cardiolipina ela pode ser gerada a partir dessa cardiolipina sintase eucariótica. Já no caso, essa enzima, a fosfatidinosidol sintase, adiciona então o inositol, retirando esse grupo CMP, da mesma forma aqui, em que nós temos então, a formação do fosfatidinosidol, né? Em que esses grupos de hidroxila do inositol podem então ser posteriormente esterificados com fosfatos. Então, há uma variedade imensa de modificações que podem ocorrer nos grupos cabeça. E aí nós temos então vias específicas que vão até fosfatidilcerina, ou fosfatidietanonamina, fosfatidilcolina, ou mesmo a partir uma via de síntese de fosfatidilcolina a partir de colina em mamíferos. Ou então, gente, nós temos uma riqueza imensa de reações de modificação dos glicerofosfolipídios. Gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Hoje a aula também foi um pouquinho mais curta, bem sucinta, apenas para falar realmente quais são as principais reações que acontecem na biossíntese de ácidos graxos e biossíntese de lipídios, sobretudo os lipídios de membrana. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na próxima aula, na próxima semana. Um forte abraço para todos.